Acessibilidade. Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo a Acessibilidade. Nesses passos eu ensino arquitetos e engenheiros a fazerem mais de 10 mil por mês, se tornando referências em acessibilidade. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe de PCD, especialista em acessibilidade, trabalho com acessibilidade somente com acessibilidade desde 2016, oferecendo produtos, serviços, soluções em acessibilidade. E hoje nós vamos continuar a responder as perguntas. Gente, é a última live de respostas do último evento que a gente trouxe. E foi muito providencial, porque na semana que vem já vai ter o próximo evento. Então é bem provável que eu traga as perguntas que serão feitas nesse novo evento daqui a pouco, tá bom? Então hoje eu vou continuar respondendo as perguntas que foram feitas. Deixa eu contextualizar vocês aqui mais uma vez. O que acontece? Eu fiz um evento, uma masterclass, um curso gratuito no mês de julho. E eu informei aos participantes daquele evento que havia um formulário que eles deveriam preencher ou poderiam preencher e que lá eles poderiam fazer perguntas que seriam respondidas aqui nesse espaço. Tá bom? E é isso que eu estou fazendo aqui. Isso foi feito tanto nos participantes do evento e também no dia da aula mesmo. As pessoas que mandaram as perguntas durante a aula, como eu não pude responder durante a aula, porque as aulas que eu faço, os cursos que eu ofereço, tem um conteúdo muito denso, para não haver prejuízo do conteúdo, eu falei, podem mandar as perguntas que eu vou responder oportunamente nas lives que eu faço aqui. E hoje sobrou não, é o último dia que eu vou fazer para esse evento e eu vou responder as perguntas que foram feitas lá no dia da aula, que eu não respondi ainda, e a gente encerra, finaliza essa questão de responder todas as perguntas. De fato, consegui responder todo mundo, tudo que foi perguntado de fato foi respondido, e hoje vai ser essa última parte. Mas antes de começar aqui, eu gostaria primeiro de convidar você, se você é um arquiteto, um engenheiro que se interessa por essa temática da acessibilidade, eu gostaria de convidar você para o meu próximo curso gratuito de acessibilidade na prática, que vai acontecer nos dias 16, 18 e 20 de setembro. Já é semana que vem. A nossa primeira aula já vai ser na segunda-feira, vai ser online pelo YouTube, sempre às 19 horas. E eu vou ensinar os primeiros passos para arquitetos e engenheiros começarem a fazer mais de 10 mil por mês com acessibilidade, se tornando referências nesse assunto, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, o link está na bio, e se você estiver assistindo pelo YouTube, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E vamos aqui para a nossa primeira pergunta, que foi feita lá no dia do evento. Foi uma pergunta feita pela Liliane, que está aqui, ó. Aqui no evento, as pessoas se identificaram, tem como você identificar a pessoa. As perguntas do formulário, como eram anônimas, eu não sei quem exatamente que fez, mas o fato é que eu respondi todas as perguntas. E a Liliane está perguntando aqui, ó, como você calcula para cobrar? Imagino que seja por serviços de acessibilidade. E, na verdade, havia uma pergunta assim também, lá nas perguntas do formulário. E como isso é um tema vasto, é um tema maior, eu dediquei uma live exclusivamente para poder falar sobre isso. Ela vai estar lá no meu perfil do Instagram, então ela está com capa, ela está identificada, mostrando que é como cobrar por acessibilidade. E lá, fazendo um breve resumo aqui, para não deixar sem nenhum tipo de resposta, você pode ir lá e ver, tá bem completinho, acho que vai ser bem esclarecedor para você, tá bom, Liliane? Mas existem muitas maneiras de cobrar. Como eu disse também, há muitas possibilidades de você conseguir faturar com acessibilidade. Então você tem desde a oferta de serviços técnicos até a oferta de venda de produtos para acessibilidade, você também a oferta de serviços de execução para acessibilidade, e a gente sabe que é um mercado com muita demanda e poucos profissionais que são qualificados para poder fazer de fato conforme se pede lá no referencial técnico, que são as leis e são as normas. Mas você tem várias possibilidades para isso. A live que eu fiz é especificamente para você que gostaria de saber como que você cobra pelo seu serviço técnico, considerando projetos de acessibilidade.
considerando a elaboração de laudos de acessibilidade, que é essa parte mais técnica, a parte de consultoria. E assim, muita gente considera que para você conseguir cobrar por algum serviço técnico na área da arquitetura ou da engenharia, você tem a tendência de fazer uma cobrança considerando metro quadrado, a área daquele espaço que você está trabalhando. E quando a gente vai tratar de acessibilidade, existe uma complexidade um pouco diferente do que quando você vai estar concebendo uma edificação, elaborando um projeto para poder conceber uma edificação do zero. Porque tem algumas complexidades que você precisa considerar. Se você vai estar trabalhando a acessibilidade em cima de um projeto existente ou em cima de uma edificação existente, se você vai ter uma base para você conseguir trabalhar, se você vai precisar construir aquela base ainda, uma planta arquitetônica, que dependendo, quando é alguma edificação mais antiga, pode ser que ela não tenha um projeto arquitetônico digital para você usar como base para elaborar essa parte da acessibilidade. Então essa parte de você ir lá, fazer os levantamentos, ter que eventualmente desenhar uma planta que vai ser a sua base, você vai ter um certo tipo de trabalho. Se você já tem essa base pronta, aí é uma coisa a menos que você tem que fazer. Dependendo dos elementos que você vai precisar avaliar naquele serviço que você está considerando orçar, também vai ser diferente. Então, se você tem, por exemplo, uma análise de uma edificação existente que você tem mais elementos de acessibilidade para poder avaliar, deixa eu desenhar melhor isso aí para ficar mais claro para vocês. Existem elementos que vão ser comuns a todas as edificações. Na maioria das edificações, você vai precisar trabalhar a questão de acessos, circulação horizontal, você vai precisar trabalhar a questão de sanitários, calçada, são elementos que vão ser existentes na maioria das edificações. E existem edificações mais específicas que vão ter outros elementos que você precisa de analisar considerando os requisitos de acessibilidade. Exemplo disso é o quê? Você pode ter um refeitório, você pode ter um auditório, pode ser um local para evento, você pode ter uma quantidade de instalações sanitárias maior que vai requerer uma análise de sanitário mais complexa. Então, todos esses elementos, eles devem ser considerados na hora de você conseguir passar um preço. E a variável que você vai trazer para você conseguir chegar num valor vai ser basicamente o tempo que você vai levar para conseguir realizar aquele trabalho que você está se propondo e o tipo de trabalho que você ofereceu para o seu cliente também. Entendeu? Porque existem vários tipos de trabalho que você pode oferecer, existem as edificações por si só são diferentes entre si, você não tem assim, não, para esse serviço eu dei o preço tal, para esse aqui eu vou fazer análogo. Não, porque cada edificação vai ter elementos diferentes, vai ter níveis de complexidade diferentes, então cada variação de orçamento vai ser muito particular. Mas o fator tempo é algo que você consegue trazer aquelas informações para uma variável única e conseguir trabalhar o seu orçamento em cima do tempo que você acha que você vai gastar para poder fazer aquilo ali. E você acha que vai gastar porque pode ser que você às vezes nunca tenha feito um serviço desses. Então você vai colocar um valor que você imagina que você gaste e a partir daquela informação você vai conseguir calibrar se o tempo que você utilizou para fazer aquilo ali foi de fato aquele que você estimou, se não, e vai fazendo os ajustes necessários para os seus próximos orçamentos, tá? Lá na live que eu tô falando especificamente de como cobrar por acessibilidade, eu explico direitinho qual que é a base que você utiliza, o valor que você vai utilizar, tá bom? Então, recomendo que você vá lá, mas basicamente é reduzir aquilo ali ao tempo que você vai precisar gastar para poder fazer a análise que você pretende e o tipo de serviço que você está oferecendo para o seu cliente. Só para exemplificar essa questão do tipo de serviço, pode ser que você combinou com o seu cliente uma consultoria com elaboração de relatório detalhado. Então, você vai precisar, além de ir lá fazer a avaliação, aquele tempo de elaborar aquele relatório. Ou então, vai acontecer uma situação diferente. Fala, olha, eu vou oferecer um preço aqui, que vai ser um preço que vai ser mais atrativo, talvez, para o cliente, mas eu não vou elaborar um relatório detalhado, eu vou fazer um relatório mais simplificado com as informações básicas dessa consultoria. Então, você vai gastar um tempo menor. Então, pode ser que o valor, você consiga negociar isso com o seu cliente de acordo com o tempo que você vai gastar. Então, não é
uma medida exata. É algo que você, à medida que você for fazendo, você vai tendo uma percepção melhor de quanto que você consegue oferecer pelo seu trabalho e quanto também o mercado paga por aquele trabalho. Então você vai conseguindo perceber isso à medida que você vai fazendo, tá bom? Eu ia falar uma coisa, gente, que era interessante com relação a essa questão de preço, que me fugiu da cabeça aqui agora. Enfim, se eu lembrar aqui no meio da live, eu volto a falar. Que é mais que tem aqui, ó? Tem mais perguntas aqui. Pergunta do Maurício. Ele está perguntando o seguinte: a legislação de acessibilidade é relativamente recente em relação à idade da maioria dos imóveis. E é verdade, né? Antes de chegar a legislação aqui sobre acessibilidade, já havia muitas edificações já construídas, sendo utilizadas, e a legislação e as normas vieram posteriormente a isso. O que pode ser feito nas ruas estreitas com passeios de 60 centímetros? Maurício, essa questão de passeios estreitos, ela é algo que acontece com muita frequência. Eu, lá no começo, quando eu iniciei aqui as atividades da minha empresa, eu fazia muita calçada. E isso é uma demanda que toda hora acontece. Você vai ver lá, tem uma árvore no meio da calçada, a calçada é estreita, realmente não dá passagem para a pessoa conseguir ir ali. E como que a gente vai trabalhar isso? Então, assim, é algo que acontece com muita frequência mesmo. A NBR 9050, ela não prevê situações assim. Ela vai te dar ali um referencial técnico para você conseguir trabalhar a questão de calçadas. Inclusive, ontem eu fiz uma live de aquecimento falando sobre calçadas, questão de quais são os referenciais para calçada e como que você vai utilizar esses referenciais, tá? Recomendo que você assista também, ela ficou bem completinha. Eu tentei trazer assim, o máximo de informações possíveis que podiam ser trazidas dentro de uma live com um período mais curto, mas recomendo que vocês vejam também. Mas existem alguns caminhos para você conseguir resolver isso. Eu vou falar para você que o que eu fazia quando eu me deparava com alguma questão assim que não estava prevista no referencial técnico que eu utilizava, o que eu precisava fazer? Eu passava o problema para frente. E para frente para onde? Eu passava o problema para a pessoa que fosse responsável por indicar como as calçadas devem ser. Ontem, na live que eu fiz lá sobre calçada, eu falei sobre o referencial técnico. Você tem as normas e você tem a regulamentação local. E no caso de calçada, a regulamentação local, tipo padronizações locais de como as calçadas devem ser, elas são definidas normalmente por algum setor de regulação urbana aí da sua cidade. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem aqui um padrão municipal de como que devem ser as calçadas. Tem 2 padrões, na verdade, um municipal e um padrão central, mas existe uma padronização para calçadas. E quando eu me deparava com essas situações, eu ia lá no setor de regulação urbana do município aqui e perguntava, então, eu estou com essa situação aqui, como que eu resolvo? Entendeu? Porque aí você vai ter o respaldo daquela entidade que vai ser a responsável, no final das contas, por fazer algum tipo de fiscalização. Porque se uma pessoa está trabalhando a calçada, se é uma calçada existente que está passível ali, que foi notificada por algum motivo, a pessoa que foi notificada, que é o responsável pela calçada, que normalmente vai ser o dono do imóvel, ele vai precisar atender aqueles requisitos, aquela padronização de calçado, no caso aqui de Belo Horizonte, é o padrão que está estabelecido aqui para essa região. Então eu ia no setor de regulação urbana, que existe um plantão, já é um serviço específico para isso mesmo, e falava, olha, eu tô com essa situação aqui, como que eu resolvo isso? Entendeu? Aí eles iam, davam uma resposta, eu fazia questão de pegar uma resposta por escrito para entregar para o meu cliente, para falar, olha, a resposta que eu tive da prefeitura foi essa aqui. Então eu fui lá, fiz o atendimento. Se por acaso você for questionado a respeito dessa solução aqui, você está embasado por alguém da própria prefeitura. Tá bom, gente? Então o caminho que eu trilhava quando eu me deparava com situações como essa, uma calçada estreita, não tem a passagem, não tem como fazer acessibilidade, faz o quê? Às vezes tem um poste lá no meio da calçada e a calçada é muito estreita, não dá passagem. Ou então tem uma árvore com muitas raízes que não vai ser possível você remover aquela árvore da calçada. E aí, como é que eu faço? Então, esse tipo de situação que é mais específica, eu sempre levava para o setor de regulação urbana, seguir a orientação do que essas pessoas
pediam para fazer, porque é quem de fato vai fazer alguma fiscalização e quem é responsável por essa questão de regulação urbana do município. Então eu recomendo que você faça isso. Agora, dentro disso, olha que interessante, eu estava me preparando para fazer a live de ontem. Deixa eu só pegar um negócio para mostrar para vocês. Eu estava me preparando para poder fazer a live de ontem e olha que interessante. Acabou que eu até nem dei esse exemplo, não. Mas eu peguei o padrão, a padronização de calçada, uma cartilha para construção de calçada da cidade de Salvador. E olha que interessante que eu achei aqui, ó. Quer ver? Tem alguma coisa falando exatamente a esse respeito. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu só tô passando aqui pro telefone para eu conseguir mostrar para vocês. E é algo assim que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Então eu achei muito interessante alguém dar uma sugestão de como que você poderia resolver questões exatamente como essa. Olha que coincidência. Porque eu estava vendo as perguntas aqui também e a solução que eles estão sugerindo, uma delas é essa aqui, ó. Quer ver? Deixa eu tirar aqui da luz para eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se dá para ver. Olha só, eu acho que dá para ver agora, ó. Reparem o que que é. Deixa eu segurar para eu poder apontar aqui com a outra mão. Essa luz aqui tá muito chata. Então, o que que tem? Que tem uma calçada estreita. Aqui, ó, calçada estreita. Foi feito aqui um rebaixamento da calçada. Aí aqui eu tenho um piso tátil no início desse rampamento. Opa, essa luz aqui tá atrapalhando um pouco. Deixa eu ver se eu apagar a luz melhor. Então, eu tenho aqui, ó, um piso tátil aqui de alerta para poder indicar o início desse rebaixamento. Eu tenho uma sinalização aqui, vocês estão vendo de branco, ó, faz uma curva aqui na região da árvore. Então, meio que a pessoa consegue chegar aqui, rebaixou, deu uma passadinha aqui pela rua e depois voltou aqui para a calçada. E é uma situação de calçada estreita. Isso aqui tá lá no padronização de calçada da cidade de Salvador. E eu nunca tinha visto nada parecido, como eu disse a vocês aqui. E o que tá falando aqui nesse padrão? Da Prefeitura de Salvador, tá, gente? Isso aqui é para lá especificamente. E o que tá falando? É basicamente isso que eu falei para vocês aqui, que tem essa figura e tem umas notas aqui que eu vou ler para vocês o que tá falando, ó. Quando a distância entre a árvore e a edificação ou até o meio-fio for menor que 90 centímetros, a passagem mínima que a gente tem que ter ali na calçada, em casos excepcionais, é 90 centímetros. A própria 90/50 fala isso, que a largura da área livre da calçada ele tem que ser de 1,20 m, mas em alguns casos particulares, se você não tem outra solução, pode ser de 90 centímetros. Então tá aqui, ó. Quando a distância entre a árvore e a edificação ou até o meio-fio for menor que 90, solicitar ao órgão público competente solução para o problema. E era basicamente o que eu fazia nos casos que eu tratava aqui em BH. Entendeu? Se não puder ser feito o alargamento do passeio ou a retirada da árvore, fazer o rebaixamento da calçada ou travessia para a calçada do outro lado da rua. Tá vendo? Então, ele dá ele dá outras soluções antes aqui, ele fala assim, olha, se você não conseguir fazer o alargamento do passeio, então fazer o alargamento do passeio é uma das soluções que eles propõem e que tem que ver a viabilidade disso ser feito também em cada caso. Isso é tratado caso a caso, não existe uma solução pronta para todos os casos, então é feito um a um mesmo. E tem aqui também, ó, uma outra solução, que é retirada da árvore. Então, vai haver casos que você pode, às vezes, reorganizar a questão ali da arborização e conseguir fazer esse rearranjo para poder tudo ficar ali. A árvore tem que estar lá na calçada, na faixa de serviço, você tem que ter o espaço também para o cadeirante, para o pedestre, para as pessoas, mas cada caso é um caso. E isso acontece a todo momento, não é exclusividade de uma pessoa ou de outra. Toda hora você vai se deparar com um caso, olha, calçada estreita, porque assim, a gente tem um referencial técnico e na teoria é tudo muito bonito, né, gente? Na teoria tá aqui, olha, que maravilha, tem que ter a passagem aqui 1,20 m, né, tem que ter o rebaixamento, é muito bacana. Só que quando você vai pegar essas informações que estão aqui nas normas ou nas padronizações locais para poder trazer para a prática, aí, meu amigo, aí que você vai ver que o buraco é mais embaixo. Não é um negócio tão bonitinho assim, aí você vai ter que tratar cada situação uma a uma mesmo.
e você levar o problema para o órgão responsável, é uma solução que vai te dar um respaldo legal também de que você está buscando a solução para poder trazer ali para o seu cliente ou para o seu caso que você estiver analisando lá, tá bom? Então existem essas possibilidades, eu achei muito interessante isso aqui, é claro que muita pessoa vai falar, mas isso aqui vai levar a pessoa para a rua e vai ser perigoso e tal, mas enfim, alguém está tentando trazer soluções para as questões que são reais, que existem em todos os casos mesmo. E tentar trazer uma solução é melhor do que ficar só reclamando também, né, gente? Então, assim, existem possibilidades, mas isso aí você deve tratar localmente aí no setor de regulação urbana da sua cidade ou da cidade que você estiver atuando aí, beleza? Avançando aqui para mais uma pergunta que foi feita. Aqui, ó. O mesmo Maurício, ó. Muitos estabelecimentos comerciais possuem um degrau na entrada, em virtude de viga baldrame. Qual a solução para tornar essas entradas acessíveis? Gente, isso é algo que é polêmico também, porque você, como eu disse, na norma é tudo muito bonitinho, tudo muito explicadinho, mas quando você vem para a realidade de espaços de edificações, você se depara com situações como essa. E é preciso dar soluções, porque isso aqui não pode ser uma justificativa para impedir que as pessoas utilizem os espaços. Você precisa de dar alguma solução. E as premissas da acessibilidade são que as pessoas consigam fazer isso com certo nível de autonomia e certo nível de segurança, tá? Então, mais uma vez, isso aqui precisa ser tratado caso a caso. É claro que você não vai remover uma viga baldrame. Uma viga baldrame, na verdade, às vezes vai ser uma viga invertida que tem ali na edificação, que é um conceito mais da engenharia estrutural. Mas como se trata algumas vezes de um elemento estrutural, isso deve ser atestado por um engenheiro calculista, ou se você tiver acesso ao projeto estrutural daquela edificação e fizer a constatação, não, isso aqui realmente é um elemento estrutural que eu não posso mexer, porque aquilo vai interferir em toda a estrutura da edificação. Se você não puder eliminar aquele degrau ali, você de fato vai precisar dar outras soluções. E pode ser o quê? Você pode tentar dar uma solução que seja externa a parte do desnível. Então, o que eu já vi pessoas fazerem? Colocar algum elemento externo, fazer uma construção externa, tem que avaliar o contexto do que você está analisando ali, se a parte externa já vai estar invadindo a área de calçada e você não pode usar aquele espaço. Mas assim, existe a questão de você conseguir colocar também um elemento que seja removível, você treinar o pessoal para poder dar o tipo de assistência, mas o fato é que você precisa possibilitar que as pessoas consigam utilizar a edificação. Vou dar um exemplo assim, esdrúxulo, tá, gente? Mas que pode acontecer dependendo da situação. Existe a possibilidade, dependendo da altura do desnível, de você colocar uma rampa removível. Porque você pode, às vezes, olha, eu vou colocar uma rampa aqui, eu não posso deixar uma rampa permanente, porque pode ser que essa rampa aqui, ela fique no meio do caminho e atrapalhe aqui a passagem pela calçada. Isso não pode acontecer. Mas você pode treinar, às vezes, um porteiro que fique ali para ser responsável por auxiliar essas pessoas. Em que sentido? Olha, eu tenho uma rampa removível aqui e se aparecer alguém com a necessidade de utilizar a edificação, eu já tenho esse serviço que é especificamente voltado para isso. Não é nenhum favor que alguém esteja fazendo para uma pessoa que precisa. Não, ele é treinando, olha, sua função vai ser de auxiliar essas pessoas aqui. Então tem esse recurso aqui que pode ser utilizado quando aparecer uma pessoa nessa situação e você vai ser o responsável por estar ali fazendo essa interação, vai ter, sei lá, um interfone, alguma coisa, que vai a pessoa conseguir possibilitar esse serviço, realizar esse serviço, acessar aquele espaço quando você não pode, de fato, interferir naquele desnível existente. Mas o que não pode acontecer é você deixar aquela pessoa sem a possibilidade de acessar o espaço por uma questão de falta de acessibilidade. Tá? Esse tipo de solução que eu falei para vocês aqui não está previsto nem na norma, mas são questões de ordem mais prática, de você ter um olhar de querer resolver o problema, entendeu? Então existem algumas possibilidades que você pode trazer. Se você tiver espaço, você pode projetar uma rampa que seja externa ali
esse desnível, essa viga baldrame que não pode ser removida, mas mais uma vez, cada caso é um caso. Essa questão da rampa removível é assim, talvez o último caso, não tem outra solução, vou fazer o quê? Então algumas possibilidades existem, uma sugestão que poderia ser realizada seria essa, mas a solução definitiva, permanente ainda vai ser a preferível. Tá bom? De você conseguir fazer uma rampa externa ali para vencer aquele desnível, ou, em último caso, colocar essa rampa removível mesmo, que vai ser utilizada eventualmente quando alguém precise e tenha o atendimento de uma pessoa treinada para essa finalidade, tá bom? Continuando aqui, ó. Onde tem rampa? É uma pergunta da Amarilis. Amarilis CBM. Onde tem rampa? É obrigatório patamar? Gente, vamos lá. Rampa. Existem muitos tipos de rampa em uma edificação. Há muitas possibilidades. O modelo, quando você fala rampa, o modelo que vem à mente, quando a gente vai falar de rampa, talvez seja aquela rampa mais convencional, que vá vencer um desnível mais elevado, ou talvez até uma rampa entre pavimentos, tá bom? Esse tipo de rampa, que vai vencer desníveis maiores ou até fazer a ligação entre pavimentos, vão ser rampas mais extensas, tá? Existe aqui a indicação, existe uma parte da norma aqui que vai tratar especificamente de rampas e que vai trazer a obrigatoriedade de você construir patamares, apresentar patamares para essas rampas. Inclusive, esses patamares, eles precisam estar fora de áreas de circulação. Que é, deixa eu trazer aqui para vocês direitinho para ilustrar, que eu acho que fica melhor, quer ver? Deixa eu pegar aqui minha norma. Aqui, ó, que é esse modelo de rampa aqui, ó, que é um modelo mais convencional. Aqui no item 664 vai falar especificamente de patamares das rampas, tá? Então, o que que tá mostrando aqui, ó? Eu tenho essa área de circulação adjacente, aí aqui eu tenho um patamar com uma extensão mínima de 1,20 m e depois eu começo aqui a minha parte inclinada da rampa, tá? Aí eu vou ter um patamar intermediário, mais parte inclinada, e aqui na chegada eu vou ter também um patamar fora da área de circulação adjacente. Não é que a pessoa chegou aqui, terminou a inclinação, já está aqui na área de circulação. Eu preciso garantir esses patamares. Isso para os projetos, né? Os projetos novos é algo que está previsto aqui na NBR 9050 de 2020. Quer ver? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Rapidinho. 664, 73. Só confirmar uma informação aqui, gente. 664. Não, isso mesmo. Isso aqui já estava previsto na 2015 também, já era assim, tá, gente? Tinha essa questão aqui considerada, a figura inclusive é a mesma. Essa aqui é a norma de 2015. Então, você já tinha que considerar aqui o patamar, a parte inclinada, patamar intermediário, parte inclinada. A figura, inclusive, é a mesma. Essa norma aqui é de 2015 e essa aqui é de 2020. Tá? Então, você precisa garantir essa questão dos patamares. Isso para rampas convencionais, que vão vencer um desnível maior. Mas existem outros tipos de rampas. Por exemplo, calçada. Na calçada, você tem aquela rampa ali para poder, de rebaixamento, para acesso de pessoa em cadeira de rodas, ou carrinho de bebê, ou em outra situação que o desnível vai atrapalhar. Então, você tem ali um rampamento. Aquele rampamento existente na calçada, ele vai ter um patamar? Não necessariamente. Ele vai ter um rampamento que vai possibilitar, você precisa de fato ter aquele espaço ali para acessar a rampa e depois você vai iniciar a travessia e depois você vai subir de novo. E aquilo ali vai estar na área de circulação adjacente, não vai ter a possibilidade de eu construir um patamar para aquilo ali. E aquilo é um tipo de rampamento. Uma outra situação que existe que você vai ter rampa. Quando você tem desnível de soleira. Aqui na NBR 9050, eu tenho uma parte que vai falar especificamente de desníveis de soleira. E eu vou falar para vocês aqui qual que é. Aqui, ó. Aqui, ó. Desníveis, que tá lá no item 634.
Então, vai falar de desníveis. E quando você tem um desnível de soleira, você tem algumas possibilidades. Desde meio centímetro, quando você não tem que fazer nada, até uma situação de você ter até 20 centímetros de desnível, que é basicamente um degrau. 20 centímetros é um degrau um pouco mais alto, mas ainda assim você pode ter um degrau com 20 centímetros em soleira e tratá-lo com desnível de soleira. Então, tem todas as situações, dependendo da altura do desnível, você vai poder utilizar as inclinações que são permitidas aqui na norma. Então, você tem desde meio centímetro, que não tem que fazer nada, acima de meio centímetro, até 20 centímetros de desnível em soleira, você tem algumas soluções que você pode utilizar aqui, tá? Nesses casos desses rampamentos de soleira, não há uma previsão também de patamar. Eu acho que ela é mais assemelhada a essa questão do rebaixamento, quando você vai ter acesso de calçada, rebaixamento de calçada. E o que acontece? Pensando um pouquinho aqui na usabilidade desses desníveis de soleira. Muitas situações, especialmente em edificações antigas, você vai ter aquela porta e você vai ter aquele degrau, que é o desnível de soleira. Como é que você vai fazer para tratar aquilo ali? Você não vai construir uma rampa com um patamar e faz a rampa e depois vai ter o acesso. Porque em muitos casos não vai ser possível fazer isso. Mais uma vez, na norma, no que está escrito aqui, é tudo muito bonitinho. Quando você vem aqui para o campo de batalha para ver de fato o que é a solução que vai ser dada, vai haver coisas que você não vai conseguir fazer. E você colocar patamar em tudo, nesse caso de desnível de soleira, não vai ser possível. E a própria norma te dá essa possibilidade de você fazer o rampamento puro e simples para eliminar aquele desnível. Porque você não pode manter aquele degrau ali, porque as pessoas precisam acessar os espaços. Tá? Então, o que você vai precisar para trabalhar a acessibilidade numa situação como essa? Garantir, né, a largura da porta, que é básico também, no mínimo 80, e garantir que não haja desnível de soleira ali para a pessoa conseguir acessar. Então, pensando na usabilidade, um desnível, vou trazer aqui para a situação máxima, 20 centímetros de desnível. Vou até pegar aqui onde que está isso, que é esse item 634, que vai te levar lá para a tabela 5, que é a tabela que vai tratar de inclinação de rampa em situações excepcionais, tá? Em situações de reforma. Em situações de reforma. Então, eu tenho aqui, ó, desnível máximo em cada segmento de rampa. Eu tenho aqui até 20 centímetros, aqui é a tabela 5, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, tabela 5. Eu tenho aqui 7,5 centímetros, 20 centímetros, tá bom? E quando você vai tratar de desnível de soleira, ele te traz aqui para essa tabela 5. Quando você tem um desnível de 20 centímetros, você tem a possibilidade de fazer um rampamento de até 10%, tá? Então, se você pegar 20 centímetros... você vai ter um rampamento com uma extensão de até 2 metros. Como que isso aí vai se desenvolver? Depende do caso que você estiver analisando. Se você vai ter espaço, se esse rampamento ele vai ser para a parte interna da edificação, se você tem espaço para fazer esse rampamento para a parte externa. Cada caso é um caso, mas geralmente você não vai ter um desnível de 20 centímetros, você vai ter desníveis menores. E normalmente esses desníveis de soleira você vai construir rampas menos extensas, rampas mais curtas, porque elas possibilitam você utilizar inclinações maiores do que 8,33%, que é uma inclinação assim básica para muitas soluções em acessibilidade aqui para rampamentos. Então, nesses desníveis de soleira, há a possibilidade de você utilizar inclinações maiores. Inclinações maiores, você vai ter rampas mais curtas, menos extensas. Em alguns casos, você vai conseguir possibilitar que a pessoa consiga acionar aquela porta, fazer a abertura, fazer o fechamento da porta, para ela conseguir utilizar aquele rampamento que você deu a solução ali, para conseguir acessar os espaços. Tá bom? Você vai ter patamar nesses casos? Não vai ter como ter patamar, entendeu? Então, cada caso é um caso. Se você está projetando uma rampa para um desnível maior, você vai precisar colocar os patamares por uma questão de usabilidade. A pessoa precisa ali se preparar para iniciar uma subida de uma rampa, então o patamar, a função dele vai ser essa. Se ela está numa área de circulação, as pessoas estão passando por ali,
Pode ser que aconteça alguma situação indesejada, mas vai haver situações que vai ser a única opção que ela vai ter para a solução daquela edificação existente. Entendeu? Então, esse tipo de ponderação a gente deve fazer também. Se for possível colocar patamar em tudo, ótimo. Mas se não for possível colocar patamar em tudo, existem essas possibilidades também. E você precisa analisar qual que é o caso que você está tratando. Se é um desnível de soleiro, se é uma rampa maior, entendeu? Agora, a função do patamar. Pensando na pessoa que vai utilizar aquela rampa ali. Se for uma pessoa em cadeira de rodas, que é uma situação assim, mas que requer a presença da rampa, vai ser mais por causa de pessoas com deficiência visual. Para que serve o patamar? A pessoa vai se posicionar ali no patamar, que vai ser um lugar que vai ter um piso plano, então ela não vai estar correndo nenhum risco ali de a cadeira ir para lá ou para cá, e ela vai se preparar para iniciar aquela subida. Então o patamar é basicamente para ela poder fazer isso com certa tranquilidade. Gente, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas em cadeira de rodas, elas tem, às vezes, muita dificuldade de agilidade. Não é você subir uma rampa com agilidade que uma pessoa que não tem deficiência vai. Então, ela pode demorar. Eu passo isso muito com a Laurinha aqui. Vai subir uma rampa, é um processo. Demora mesmo. Ela é mais lenta. Mas é o tempo dela que a gente tem que respeitar. É o tempo de todas as pessoas que a gente deve respeitar. E quando você se propõe, a norma fala assim, tem que ter o patamar, vai ser para isso. Para a pessoa se preparar para iniciar aquela subida ou para iniciar aquela descida, no tempo dela, com segurança e sem prejudicar a área de circulação existente ali. Então ela está ali, vai iniciar a subida, não pode ser um trajeto inclinado muito longo, então por isso você precisa ter os patamares intermediários, que eventualmente ela vai parar ali para descansar e vai continuar a empreender o próximo nível para conseguir subir, tá bom? Então a gente tem que pensar numa questão de usabilidade, como que as pessoas vão utilizar cada elemento da edificação, cada solução que você está trazendo, e a norma traz essa exigência do patamar pensando justamente em como as pessoas vão utilizar aqueles elementos ali, tá bom? Existem muitas situações de rampa, então assim, eu acho que para resumir, você pensar em como que a pessoa vai utilizar aquele espaço é uma solução que você vai conseguir dar, mas patamares são elementos importantes que devem existir sempre que for possível. E vai haver situações onde não vai ser possível. Isso eu vivo na prática aqui, em muitos casos que eu já fiz aqui, principalmente quando é uma edificação existente e quando é uma edificação mais antiga. Aí que é mais difícil ainda. Mas a questão é, as soluções devem existir e devem ser colocadas nos seus projetos, nos seus serviços de acessibilidade. Tá bom? Gente, essa foi a última pergunta. Terminei. Promessa feita, promessa cumprida, tá? E isso vai ser também para o nosso próximo evento. Se você é um arquiteto, um engenheiro que gostaria de participar do meu próximo curso gratuito de acessibilidade na prática, vai ser nos dias 16, 18 e 20 de setembro, já começa na semana que vem, então corre lá e faça a sua inscrição, garanta a sua vaga, e se você quiser mandar uma pergunta, você vai ser direcionado para um questionário, para você responder um formulário, onde a gente faz algumas questões, inclusive para trazer, para atender as expectativas dos participantes pelo evento, então a gente lê tudo lá, se prepara para poder trazer o máximo de informações de acordo com a expectativa das pessoas também. Claro que a gente já tem um planejamento do que vai ser dado, mas a gente vê também o que as pessoas esperam e vamos trazer também de acordo com as respostas. E as perguntas, existem algumas questões abertas lá que você consegue fazer perguntas e essas perguntas serão trazidas para cá, para esse espaço aqui. Eu faço isso uma vez por semana, geralmente é nas sextas-feiras, eu tô fazendo aqui porque eu tô fazendo live todos os dias, então eu queria terminar essa questão das perguntas e respostas do evento anterior para não embolar um com o outro. Então aqui, terminei do evento anterior e a partir da semana que vem, talvez eu vou ver como é que tá a programação aqui, a gente já deve trazer as respostas desse novo evento. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, participe do evento, já tem lá um monte de gente inscrita, graças a Deus. Seja você também mais um participante, mande a sua pergunta que ela será respondida aqui nesse Garantindo Acessibilidade, tá? O link para você se inscrever tá aqui na bio do Instagram e se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Tenham todos um excelente dia. Um beijo. Deixa eu acenar para as pessoas, eu sempre esqueço aqui, ó. Jefferson Oliveira, Simone Carvalho, Noel, quem mais? Durion José Cagliari,
Leda Chaves, Guna Martinez, o Wenderson Arquitetura, sempre tá aí, né, Wenderson? E Vanessa Araújo. Vou acenar aqui para todo mundo. Agradeço a todos que participaram e agora sim, tenham um bom dia. Um beijo para vocês.